e do técnico Arthur Jorge, que hoje pegou o Tite, dobrou o Tite em vários pedacinhos e colocou no bolso. Ele engoliu o Tite taticamente, principalmente no segundo tempo. Pare para pensar. Eles foram preservados. Tiveram uma semana de treinamento, de recuperação. E hoje apresentaram aquele nível de futebol. O Tite falou em dar um passo atrás, eu estou mais preocupado em passo à frente. Eu acho que esse time perdeu aquela mágica de se pagar na frente. Toda vez que a gente falava do equilíbrio porque o Tite trouxe essa coisa defensiva para um time que se pagava na frente. Está deixando de se pagar na frente. Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui 2 cortes para vocês. Um corte do canal Fala João Guilherme e também um corte do canal ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. Inscreva-se lá no canal Fala João Guilherme e deixa aquele like, tá bom? Fala que você veio aqui do canal Marcos Fla React. Galera, é o seguinte, temos aqui as análises do jogo Flamengo e Botafogo. Tem toda a repercussão aqui do jogo, eles vão falar o que acharam do jogo. E o João Guilherme, cara, deu aula aqui falando das condições físicas do Flamengo. É preocupante. Por que o Flamengo não tem um bom rendimento no segundo tempo? Por que o time rasteja em campo no segundo tempo? É um time lento, um time apático. O João Guilherme falou tudo o que ele pensa sobre esse time do Flamengo e comparou ele com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Botafogo, com o Fluminense. A intensidade física. A culpa é de quem? Por que está acontecendo isso? Assista o vídeo até o final, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Vamos lá pro vídeo, simbora! Klaus é FIFA, é Libertadores, é Copa do Mundo. Ele vê o contato e fala, tem o áudio até já, né? E ele tá muito próximo. Nada, foi embora, segue o jogo. Só que aqui no Brasil é aquela história, a cultura do futebol brasileiro entende isso como falta. E aí, eu acho que está errado, eu acho que não é falta. Só que quando você não dá uma coisa que todo mundo dá, você gera um desequilíbrio. O cara fica esperando que você dê a falta. Tanto que o Flamengo para no lance. Então não pode parar contando com isso, né? O Flamengo para. E aí, no que para, toma o segundo gol. Mas, assim, é um segundo gol que ratifica a vitória do Botafogo, que já estava desenhada, porque estava óbvio que o Flamengo não tinha como encontrar a finalização. A melhor finalização foi a primeira do jogo, que foi do Luiz Araújo, numa bola que ele levantada na área, uma jogada de La Cruz, Arrascaeta, Pedro, o Luiz Araújo chuta a bola, passa perto. Depois daquilo, no momento que o jogo não estava muito definido ainda, o John não trabalha. É uma defesa que supera o ataque do Flamengo. Muito mérito do Botafogo, vai pro né? ataque, ele teve as armas contra o Flamengo, que aí estava um pouco mais aberto, porque estava tentando atacar, e permitiu o Botafogo ganhar. Assim, saber, é o jogo. Se aquela bola do Luiz Araújo entra no primeiro minuto, ou nos primeiros minutos, talvez o caminho da partida fosse outro. Mas, da forma como caminhou, muito mérito para o Botafogo de saber se defender. E aí vou destacar um jogador na defesa do Botafogo, pouquíssimo falado, mas que para mim fez uma grande atuação ontem, que é o Bastos, o zagueiro que ganhou a posição. Mandou o Barbosa para o banco de reservas. Barbosa ontem entrou no segundo tempo. Muito firme, muito sério, tempo de bola, chegando junto, fazendo o trabalho de zagueiro. Zagueiro ali atrás. E colaborou muito para a vitória do Botafogo. E aquele gol do Luiz Henrique, que é um negócio fora do comum. Que é jogada ensaiada, mas não é só ensaiada. Como ele falou, no ensaio não deu certo. Mas no dia do espetáculo deu. É o que vale. Insistir no ensaio, mesmo que não dê certo. Agora, o Botafogo foi mais perigoso que o Flamengo. Porque o Flamengo ter posse de bola, isso estava nos planos do Botafogo. O Botafogo não foi surpreendido por isso. O Botafogo sabia que o Flamengo ia tentar propor o jogo. O Botafogo foi muito eficiente em bloquear e o Botafogo esteve muito mais próximo de fazer 3-0 num lance a mais que teve do que propriamente o Flamengo de ganhar esse jogo, de sair na frente. Tudo bem, o Flamengo tem ali um gol impedido do Bruno Henrique, tem aquela jogada com o Luiz Araújo no primeiro tempo, mas é muito pouco. O Tite falou em dar um passo atrás, eu estou mais preocupado em passo à frente. Eu acho que esse time perdeu aquela mágica de se pagar na frente. Toda vez que a gente falava do equilíbrio porque o Tite trouxe essa coisa defensiva para um time que se pagava na frente. Está deixando de se pagar na frente.
Mesmo os gols perdidos, era um time que perdia muito gol, inclusive no Carioca. Até isso está sumindo. Esse domínio do Flamengo no primeiro tempo foi o que os antigos locutores chamavam de domínio estéril. Se o goleiro adversário não aparece, de que vale tudo isso? O Botafogo ganha esse jogo na dele, como ele pode ganhar. Você falou que o Botafogo tem muito talento. Os talentos que o Botafogo tem são justamente para fazer esse jogo aí. Gente pelo lado, gente criativa. Você tem um caminho para chegar no gol. E a característica principal do Bruno Henrique é essa. Joga na frente, usa aquela velocidade e explosão que ele tem para criar uma situação de perigo. Mas se você quer trazer o Bruno Henrique para o jogo de aproximação, de tabela, de triangulação, ele perde o que ele tem de melhor, que é a verticalidade dele, que é a velocidade, a explosão. E aí fica realmente mais difícil. Então o Flamengo precisa entender o que está fazendo, porque o que está havendo é uma desconstrução da maneira do Flamengo atacar. Por exemplo, uma coisa que eu me bato sempre. O Flamengo, ele pretende povoar o lado do campo, né? Então ele tem o Cebolinha ou o Bruno Henrique de um lado, o Luiz Araújo do outro. Depois saiu o Luiz Araújo, entrou o Gerson. Aí é pé invertido. Com o pé invertido, você acaba com a possibilidade de levar a bola no fundo. Ah, Eugênio, mas levar a bola no fundo? Levar a bola no fundo para cruzar, porque assim você abre a defesa. Então a única bola no fundo que o Flamengo levou ontem foi no finalzinho do Wesley, quando entrou o Wesley. Estava vendo o jogo com os meus filhos, meu filho falou assim, poxa, mas o Wesley é o cara que vai levar essa bola na linha de fundo e vai cruzar. E foi a bola que chegou mais perto do gol no segundo tempo. Ele cruzou um pouco forte, mas teve uma cabeçada para dentro e alguém tirou ali. Se alguém do Flamengo se antecipa, e pode fazer o gol de cabeça. O Flamengo do Tite, raras vezes, vai ao lado do campo para cruzar. Quando você vai ao lado do campo, você abre um infinito leque de possibilidades. Não, quando chega na intermediária entrada da área, traz para o meio, afunila e favorece a marcação. O pé invertido que você falou é uma... Eu ia falar moda. Moda parece mais pejorativo, mas enfim. Uma tendência do futebol mundial, que muitas vezes dá certo, dependendo do time, dependendo da característica do jogador, e outras vezes não é o ideal. Tem que ter Você pode colocar um cara destro do lado direito jogando na ponta, ou um canhoto do lado esquerdo. E aí eu sempre cito a final da Copa do Mundo. Di Maria já funcionou várias vezes jogando pelo lado direito, é canhoto, sim. Na final da Copa do Mundo ele jogou do lado esquerdo, acabou com a França no primeiro tempo. O que acontecia com Rony e Dudu? Quando os dois jogavam abertos. Eles trocavam, às vezes. Eles trocavam. Claro. Eu acho que isso faz parte. Você tem que ter a possibilidade das duas situações. Exato. O ponta que joga com o pé invertido, quando traz para dentro, ele tem o chute. E às vezes ele abre espaço para o lateral que vem. Só que se você não tem o lateral que passa para ir no fundo, você inibe, você facilita a defesa. A defesa já sabe que ele vai trazer para dentro para tentar chutar. Você tem que ter as duas possibilidades. E quando é o ponta que chuta, ele não precisa do centroavante, né? Então pode tirar o camisa 9. Eugênio? Ontem, por exemplo, uma coisa que eu fiquei assim, olhando para o jogo, em determinado momento no final, o Bruno Henrique entra também para jogar dentro da área, junto com o Pedro. Sim. Em nenhum momento se procura um dos dois para fazer uma tabela, usar o pivô. Pedro, fica aqui, segura a defesa. Eu vou aproximar, vou tocar a bola, você ou recebe gira ou devolve a bola para mim numa tabela. Não, é sempre pelo lado do campo que estava bloqueado. Você sabe que antes da Copa do Mundo, eu estive na CBF e conversei com o Tite. E perguntei para ele exatamente isso, sobre essa tendência. Por que hoje quase nunca você vê um destro jogando na ponta direita, um canhoto. E na seleção ele fazia isso também. Vinícius Júnior, Rafinha... Já é a maneira que eles jogam, inclusive, nos seus clubes, na Europa. Perguntei por quê, não pode? Tarará. E a resposta dele, ele falou, muitas vezes, quando o cara, por exemplo, o cara que é canhoto joga do lado direito e vai para dentro, ele falou, tem a opção do chute e tem a opção que ele abre o corredor para um lateral que vai passar. Mas quando o lateral passa, né? Mas o lateral tem que ser um lateral que apoia, um lateral que vai ali no fundo. O Ayrton Lucas é um lateral que vai. Muito, ele usava muito. Depois que o São Paulo ele começa a mudar. O Rodinei, quando estava no Flamengo, lembra? Exatamente, mas é diferente. O Vinícius Júnior, o Ancelotti mudou a posição dele. Quem foi cair pelo lado esquerdo? O Rodrigo, nos jogos contra o City. Sim, eles mudam, né, também durante o jogo, não mudam? Mais por dentro ou até mesmo caindo, às vezes, pelo lado direito. Você pode mudar. E o Gabigol e o Bruno Henrique, no auge Flamengo 2019... Eles mudavam toda hora. Sim. Gabigol vinha para a direita, Bruno Henrique para o meio, Gabigol ia para o meio.
Eles mudavam durante o jogo várias A vezes. gente atribui muito isso ao técnico, mas isso às vezes é percepção dos jogadores e do técnico que dá a liberdade. Técnico pra tem ele. que dar liberdade, né? Ou não liberdade. Ou É não, do jogo ou posicional ou do tole. aposicional. Né? No jogo posicional, você pode trocar o jogador de posição, mas vai ter que ter sempre alguém mais ou menos naquela faixa ali. E do técnico Arthur Jorge, que hoje pegou o Tite, dobrou o Tite em vários pedacinhos e colocou no bolso. Ele engoliu o Tite taticamente, principalmente no segundo tempo. Veio com uma estratégia montada, os jogadores fiéis ao plano tático executaram perfeitamente. O Flamengo correu muito mais no primeiro tempo, se desgastou muito mais. O Botafogo se resguardou e no segundo tempo foi lá e checkmate, conferiu. A partir do momento que fez o gol, o Flamengo se lançou ao ataque, continuou sendo incompetente na criação de jogadas, os jogadores não estavam inspirados, o Flamengo não fez um bom jogo, não conseguiu criar situações, ficou muito mais com a bola, mas criou poucas situações. Na maioria das vezes era bola pelo lado, cruzamento e tal, cruzamentos errados, passes errados. E aí o Botafogo esperava e saía na velocidade de Savarino, Luiz Henrique, Jefinho, Tiquinho Soares não jogou hoje. O Botafogo jogou sem a sua referência, mas o Botafogo ele foi montado para explorar a velocidade, a transição rápida. E a partir do momento que fez 1-0, o Flamengo deu exatamente aquilo que o Botafogo mais planejava no jogo, ter esses espaços para o contra-ataque. Uma vitória merecidíssima do Botafogo, foi muito eficiente, muito bem esquematizado pelo Arthur Jorge, que em pouco tempo chega e mostra realmente qualidade. Ele coloca o Botafogo para jogar de uma forma diferente, mas explorando o potencial dos seus jogadores. Esses 4 atacantes se movimentando muito na frente e 2 volantes muito fortes na marcação. Então, o Botafogo mandou muito bem e mereceu a vitória. Agora, falando do Flamengo. O Flamengo preservou os jogadores para esse jogo contra o Botafogo no Maracanã. Ele não levou vários jogadores para La Paz e na partida do último domingo contra o Palmeiras, o Flamengo usou o Pedro por meio tempo e usou o De La Cruz por 20 minutos, aproximadamente. Antes, no jogo contra o São Paulo, o Flamengo já tinha poupado o Arrascaeta. Ele não jogou contra o São Paulo. Ele jogou contra o Palmeiras, mas esteve mal. Ele não jogou contra o Bolívar, não viajou. E agora, contra a equipe do Botafogo, de novo, o Arrascaeta não se apresentou bem. E aí é que está o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tenho a seguinte tese. Para mim, ficou comprovado na prática o porquê o Tite poupou, preservou esses jogadores. Porque eles não estão com a condição ideal de jogo. É muito claro. Parem para pensar. Eles foram preservados. Tiveram uma semana de treinamento, de recuperação. E hoje apresentaram aquele nível de futebol, jogadores lentos, apáticos, que visivelmente não estão na plenitude da sua forma. Então, para mim fica muito claro. É por isso que o Tite não está colocando esses caras para jogar. Porque eles estão mal fisicamente. E aí entra o outro ponto da história. Por que os jogadores do Flamengo estão tão mal fisicamente? Eu tenho aqui os números. O Flamengo realizou até o momento na temporada
22 jogos. E aí eu peguei como parâmetro outras equipes importantes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Flamengo realizou 22 jogos. O Botafogo realizou 26 jogos. Vocês sabiam disso? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. E é fácil de explicar. O Botafogo fez jogos pela Libertadores da América antes da fase de grupos. Então, lembra que o Botafogo enfrentou o Aurora e depois pegou o Bragantino? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. 4 partidas na temporada. Aí vamos lá. O Palmeiras, 23 jogos. O Palmeiras fez um jogo a mais que o Flamengo até agora, que foi exatamente a decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo. O Fluminense, até aqui, 22 jogos. O mesmo número de jogos do Flamengo. O Atlético Mineiro jogou menos. O Atlético realizou 19 partidas. 3 a menos do que o Flamengo, que é o tema do comentário. E o Fortaleza, que é um time que sai lá de cima do Nordeste e cruza o Brasil e viaja pela América do Sul, porque está jogando a Copa Sul-Americana. O Fortaleza jogou 26 jogos, o mesmo número de partidas do Botafogo. E por quê? Porque o Fortaleza, ele joga também a Copa do Nordeste. Além dos jogos que fez do Campeonato Cearense, da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Então, o que eu estou querendo dizer com essas informações que eu estou trazendo aqui? O calendário, meus amigos, ele está aí há muito tempo. Todo mundo sabe do acúmulo de jogos. Todos sabem que a partir de agora, principalmente neste período antes da Copa América começar, vai acontecer um acúmulo muito grande de partidas. O Flamengo realizou uma pré-temporada, como todos os outros. O mais prejudicado nesse aspecto foi o Fluminense, pelo sucesso do ano passado, que voltou muito tarde. E o Flamengo se encontra, neste momento, fisicamente arrasado. O Flamengo parece que está no final da temporada. Você compara o ritmo do time do Flamengo com outros times e você percebe que o Flamengo está se arrastando. E aí é que eu quero tocar nesse ponto. Por que isso está acontecendo? Porque o Flamengo tem uma estrutura que é top. Uma estrutura de primeiro mundo. Quem conhece o Ninho do Urubu sabe do que eu estou falando. O Flamengo tem todas as condições, inclusive muita ciência, que ajuda muito, mas virou motivo de chacota, para exatamente preparar melhor os atletas. E o Flamengo, que não é o time que mais jogou até agora na temporada, e eu trouxe as informações, visivelmente é o time que mais vem sofrendo. Por que isso está acontecendo? Isso é muito interessante. Gera uma série de dúvidas. Porque outros times também estão com essa dificuldade. Por exemplo, o Kleber Xavier hoje disse na coletiva que o Flamengo enfrentou 2 jogos na altitude e um jogo no gramado sintético. Ok. O Botafogo contra a LDU foi lá jogar e perdeu o jogo por 2-0. Também sofreu os efeitos da altitude e fez mais jogos do que o Flamengo. Então, hoje, na entrevista coletiva, o Tite, o Kleber Xavier, eles trouxeram aí uma série de argumentos, mas que, sinceramente, não convencem. E eu vendo o Flamengo jogar hoje, no ritmo que jogou,
após uma semana em que a maioria do time que entrou em campo foi preservado, ficou apenas treinando, eu sinceramente entendo o porquê o Tite não está colocando esses caras para jogar. É porque eles não têm condições de jogo. Vocês imaginem só como seria esses caras jogando domingo passado contra o Palmeiras o tempo todo, indo até La Paz, jogando a partida lá. Hoje, como eles estariam no Maracanã? Eles iam entrar rastejando no gramado, né? Porque o Flamengo hoje foi de um declínio físico, principalmente no segundo tempo, impressionante. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Porque, em comparação com outros times, o Flamengo está muito mal fisicamente e tem toda a estrutura e profissionais gabaritados com história no meio esportivo para preparar esse time no Flamengo. Isso me chama muita atenção. Isso é esquisito, hein? Isso é muito esquisito. Os jogadores do Flamengo estão muito frágeis. Eles recebem uma carga de treino, eles vêm para a carga de jogos, mas estão sucumbindo. E outro ponto, o jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas para o Flamengo nesta temporada. Até o jogo com o Milionários, que foi entre as finais do Carioca contra o Nova Iguaçu, o Flamengo vinha apresentando um futebol que vinha evoluindo. E fisicamente, o Flamengo estava apresentando uma boa condição. Aí chegou abril, chegou a final do Carioca e a estreia na Libertadores. A partir do jogo com o Milionários, o Flamengo começou a apresentar problemas. O desgaste foi acentuado. Milionários, Nova Iguaçu, Libertadores da América contra o Palestino, aí depois Atlético Goianiense, e aí a sequência de jogos. São Paulo, Palmeiras, Bolívar. Mas uma coisa é certa. A partir do jogo com o Milionários, o Flamengo mudou o seu nível. Inscreva-se lá no canal Fala João Guilherme, link aqui na nossa descrição, tá bom? Deixa o like lá, inscreva-se, canal Fala João Guilherme, link na descrição como créditos. Cara, se em abril o Flamengo está se rastejando, está mal fisicamente, imagina no final do ano, como que estará esse time? Como que o Flamengo vai chegar no fim do ano? Se em abril estamos assim, o Flamengo está se arrastando em campo. É um time lento, cara. É um time apático. O que que acontece? Toda hora tem uma desculpa. É a altitude, é o calor, é o horário, é gramado sintético. Toda hora tem uma desculpa. E o futebol do Flamengo desgringolou, caiu de rendimento. O Flamengo, até o primeiro jogo da final do Carioca, realmente fez uma boa pré-temporada, né, galera? Que a temporada começou assim que começou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Campeonato estadual a gente pode analisar, avaliar como pré-temporada. Chegou a temporada, o Flamengo parou de jogar. No primeiro jogo contra o Milionários, no primeiro jogo do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, e assim vai. Até onde eu não sei onde esse time vai chegar, porque é preocupante demais as condições físicas de resistência que tem esse time. E a culpa é de quem, hein? Cara, com o Vitor Pereira foi assim, com o Sampaoli também foi assim. Quando o técnico chega, o time dá aquela melhorada, logo depois cai de rendimento. Foi assim também com o Paulo Souza, foi assim com o Renato Gaúcho, foi assim com todos os técnicos que passaram pelo Flamengo depois do JJ. É muita coincidência, né? Então, meu amigo, não há equipe técnica que dê jeito nesses jogadores. O problema são os jogadores, certo? Concordam? Os caras se arrastam em campo no segundo tempo. É verdade o que o João Guilherme falou. Se esse time tivesse jogado contra o Bolívar,
qual a situação, as condições que eles teriam jogado ontem contra o Botafogo. Eles iriam estar se arrastando em campo. Não tem como fugir disso, cara. Agora o Tite e a comissão técnica dele tem que resolver essa situação, tem que dar um jeito nisso, cara. Quarta-feira agora tem o primeiro jogo pela Copa do Brasil. Flamengo enfrenta o Amazonas no Rio de Janeiro, no Maracanã. Certamente vai estar lotado, né? Dependendo aí dos valores dos ingressos, porque normalmente a diretoria do Flamengo mete a faca no preço, né? E sem dó do torcedor, né? Eles colocam os preços nas alturas sem dó do torcedor. Isso daí também é preocupante, viu? É uma falta de bom senso da diretoria do Flamengo com esses preços dos ingressos. Bem, é isso, pessoal. Eu estou aqui bem chateadão com este momento do Flamengo. Esperava que o Flamengo estivesse voando neste momento. Se você comparar o rendimento físico, né, de resistência, a intensidade de jogo de Flamengo e outros times, a gente vê que a diferença existe, cara. O Flamengo está bem abaixo dos outros times aí concorrentes ao título, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, por exemplo, né? Até do Botafogo aí, que hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!